Os filmes de Harry Potter são marcos do cinema conhecidos por serem extremamente distintos uns entre os outros. Basicamente, cada um tem a sua linguagem visual. Baseados em uma saga de livros infanto-juvenis extremamente aclamada, os filmes atingiram um nível de sucesso que chegou a criar a tendência em Hollywood, com basicamente todo o estúdio tentando ter a sua saga adolescente ali nos anos 2000 e 2010. E muito do sucesso da saga se deve ao toque pessoal de cada diretor que participou da produção desses filmes. Cada um conseguiu trazer o seu toque pessoal para a franquia, pegando esses livros que são muito profundos, mas ao mesmo tempo leves, e conseguindo traduzir para o audiovisual de uma maneira diferente da literatura. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain when you were angry or scared? Chris Columbus. Esse cara é o responsável pela identidade visual da franquia. Ele já tinha bastante experiência com obras infantis, ele é cria do Spielberg, e foi responsável por grandes sucessos dos anos 80 e 90, como Gremlins, que ele produziu, Uma Babá Quase Perfeita, que ele dirigiu, e também Esqueceram de Mim 1 e 2. O ponto principal sobre o Chris Columbus é que ele entendia o seu público. Independente da faixa etária, o público precisa ser envolvido e emocionado. Movies are very expensive. It's, aside from the cost of making films, to take your family out to the theater to see a film is a very expensive proposition. And if there's not a sense of satisfaction afterwards, if there's not a sense that you've seen something special, that has taken you somewhere. That has taken you somewhere, that has made you forget your life for 2.5 hours, then I feel like I haven't done my job. E o trabalho dele casou em Harry Potter perfeitamente com a trilha sonora do John Williams, né, que facilita bastante o trabalho de envolvimento. Os dois primeiros filmes, Pedra Filosofal e Câmara Secreta, são os mais fiéis aos livros. Eles são carregados de emoção. Eles têm muita cor, uma trilha bem marcada. As crianças são muito expressivas, o Chris era muito bom dirigindo elas. E a câmera fica dançando com os personagens. Espera aí que você vai entender isso. A cena do Espelho de Ogized é um exemplo de como o diretor soube traduzir toda a carga emocional do livro. O roteiro mesmo deixa ele bem livre para fazer o seu trabalho. Harry Potter, desde o primeiro livro, é uma obra cheia de emoção, com várias descrições sobre os personagens sentindo algo muito forte dentro de si, ou gritando de euforia, de raiva. E se você nunca leu um roteiro de um filme, a coisa é bem mais crua, na verdade. Você basicamente vai encontrar quem é o personagem que tá falando, o que é que ele tá falando e a ação que ele tá fazendo, onde ele tá fazendo, né, o cenário, o local. E mesmo nesses padrões, os roteiros do Steve Kloves, que é o principal roteirista da saga, ele só não roteirizou o Enigma do Príncipe, deixava os diretores de cada filme bem livres para conseguirem trabalhar ali em cima da cena. Essa cena é um ótimo exemplo de como um momento pode ser dirigido de diversas formas diferentes. E o Chris resolveu fazer de forma singela. Para mim, que trabalho com edição, esse momento é uma catarse. O Harry entra eufórico na sala até que ele vê o espelho, que é curiosamente o único objeto no recinto. Num plano aberto, o garoto vai se aproximando do objeto e é como se ele fosse uma pessoa. É um espelho muito maior do que o Harry, como se pudesse até engolir o menino. Num único plano, a cena tem só 3 cortes muito precisos, o Harry fica de frente pro espelho. A trilha vai se focando em cada detalhe de percepção do garoto. Ela quer dizer pra gente o que é que a gente tem que sentir. Nesse momento da história, a gente tem que sentir o que o Harry tá sentindo. Como é ver a sua família pela primeira vez. Daí a gente tem um plano em primeira pessoa, como se nós fôssemos o Harry. A cena não fica cortando entre o Harry e o espelho. E também a gente nunca tem um plano em primeira pessoa do espelho. É tudo sobre o Harry. Até quando ele toca no espelho, é como se a gente fosse ele. E esse momento no livro é descrito como algo extremamente emocionante. O Harry tá numa catarse tão grande que ele não consegue nem dizer quanto tempo ele ficou parado ali na frente do espelho. É descrito que o coração dele tá super acelerado, que ele leva a mão até a boca quando se assusta, porque tem gente no espelho. A mãe dele tá chorando. A gente tá tão na perspectiva do Harry que quando ele traz o Rony de frente pro espelho, assim como no livro, a gente não vê o que é que o Rony tá vendo. A gente só tem a descrição do garoto. Agora, passando pra uma cena mais simples, no segundo filme, a gente tem um momento em que o Lockhart tá tentando fugir depois de incumbirem ele da tarefa de salvar a Gina do basilisco, né, da Câmara Secreta. Essa cena é um ótimo exemplo de como o Chris Columbus é muito bom dirigindo crianças, e aqui a gente ainda tem um adulto, um ator experiente como o Kenneth Branagh, em conflito com esses garotos. O Lockhart, ele movimenta-se por toda a sala, dando dinamismo à cena, e ele tá com pressa, pra lá e pra cá. O plano da cena vai se fechando cada vez mais conforme o embate se intensifica. Primeiro a gente tem cortes separados dos dois lados em planos mais abertos. Depois eles se juntam em um plano médio
episódio. E por fim, a gente tem close-ups, depois que os meninos percebem as mentiras do professor. Tudo isso com os atores caminhando e a câmera seguindo, dançando, como eu disse, junto com eles. Isso é um ótimo exemplo de como no cinema toda cena é extremamente bem pensada. Como eu disse, ela pode ser feita de diversas formas diferentes e cada diretor tem o seu toque pessoal para fazer alguma coisa. Quando o Harry dita as mentiras do Lockhart, You're a fraud. You've just been taking credit for what other wizards have done. a gente tem só um close-up, mais um movimento de aproximação de câmera. Nos outros closes, a câmera tá fixa. Depois que as varinhas são apontadas, nós temos os lados novamente separados. Alfonso Cuarón. Em 2004, a gente teve a primeira troca de diretores da saga, devido ao fato de dirigir um blockbuster, né, um filme de altíssimo orçamento, ser algo extremamente trabalhoso. E o Chris Columbus ficou à frente de 2 projetos que vieram de forma seguida, né, um atrás do outro. Assim que a produção de Pedra Filosofal terminou, eles entraram na fase ali de pós-produção, né, para preparar, editar todo o filme, botar os efeitos especiais. Depois teve todo o press tour, né, toda a campanha de marketing para divulgar o filme. E logo em seguida, eles já estavam trabalhando na pré-produção de Câmara Secreta, que saiu no ano seguinte. Então foi muita trabalheira, 2 filmes enormes saindo um atrás do outro. Chris Columbus estava inclusive sem tempo para a família dele, e essa foi a justificativa que ele deu para deixar a direção da saga, já que ele tinha deixado tudo muito bem estabelecido para quem fosse assumir dali para frente. Fora que no terceiro filme, O Prisioneiro de Azkaban, ele ainda tá como produtor. O Alfonso Cuarón, diferente do Columbus quando assumiu o primeiro Harry Potter, era praticamente um novato. O Prisioneiro de Azkaban foi o primeiro blockbuster dele. Com o amadurecimento da história, o visual mudou drasticamente, principalmente por conta desse novo diretor, que trouxe mais verossimilhança. Até o John Williams pesa mais a mão na trilha. You're more like them than you know, Harry. In time, you'll come to see just how much. O Cuarón trouxe ótimas ideias que se tornaram tendência dentro da saga. Tanto é que até a série vai seguir essa mesma tendência, que é, por exemplo, colocar os alunos para utilizarem roupas normais, não só os uniformes da escola, coisa que nos livros não acontece. É sempre descrito que eles estão com as capas de Hogwarts, enfim. Ele também mudou drasticamente os terrenos de Hogwarts, que eram uma coisa mais plana, nem muito real, na verdade, nos 2 primeiros filmes. E aqui a coisa ficou mais verossimilhante. Todo o aspecto dos filmes, na verdade, ficou mais verossimilhante. A coisa ficou mais escura, o ambiente ficou mais sujo, os personagens se machucam, eles têm feridas, têm cicatrizes. E o Cuarón, que hoje em dia já é um diretor extremamente consagrado, já ganhou até Oscar de melhor direção, inclusive, é um cara conhecido pelos seus planos longos. E já nessa época, nesse filme, ele trabalhou bastante isso. A paixão do Cuarón por planos longos era tamanha que me fez até colocar um pedido de like aí no meio de um plano longo. Se você chegou até esse momento do vídeo, eu imagino que você esteja gostando dele. Então, deixa o like aí embaixo, cara, porque me ajuda demais. Eu acho que a cena da conversa com o Sr. Weasley é o momento que mais traduz a paixão do Cuarón por planos longos, quase transformando Harry Potter em uma peça extremamente controlada e contando a história também, né, através da composição de cena. Pra quem não sabe, a composição de cena é tudo aquilo que o diretor ou o diretor de fotografia, ou a galera da produção decide colocar dentro do quadro, mas a palavra final é sempre do diretor. Então é um ator, um figurante, uma parte do cenário, objetos de cena, tudo que vai compor ali o plano, o que vai compor o que a câmera vai capturar. E tudo, inclusive, que tá lá no fundo, informa algo. Enquanto o Harry e o Arthur vão conversando sobre a iminência do perigo do Sirius Black, onde o Arthur tá dizendo pro Harry se prevenir, mas sem falar com todas as palavras o porquê de tudo isso, deixando o menino até um pouco confuso, a gente vai vendo o que é que tá acontecendo lá no final, eles se afastando de seus amigos, né, ficando isolados, pra poder conversar sobre um assunto obscuro, tanto é que eles vão indo cada vez mais pras sombras, a luz vai abandonando cada vez mais eles, enquanto a gente tem o cartaz de procurado do Sirius Black circundando eles e ficando entre eles, ou atrás deles, ou na frente deles, conforme a maneira que eles abordam o Black na conversa, que nesse momento todo mundo acredita que é o vilão do filme, né? E é muito legal porque a cena termina com o Harry completamente isolado a partir do momento que ele entende que o Sirius está vindo atrás dele. E a gente tem diversas cenas em Prisioneiro de Azkaban que agem dessa mesma maneira. São inúmeras as cenas onde o Cuarón consegue elevar Harry Potter para outro nível quanto linguagem audiovisual. Tem a cena do Bicho-Papão, que é extremamente dinâmica, e a trilha sonora de John Williams está a todo vapor. É uma cena com uma edição bem mais rebuscada. Tem a cena do voo do Bicurso, que se tornou um clássico dos filmes e que pode ser uma das tendências que a série siga, talvez. Nesse momento, nos livros, o voo do Bicurso não é nada comparado à catarse que é nos filmes. A gente tem o Harry e a Hermione observando a paisagem mais ali pro clímax do filme, no momento da viagem temporal, onde eles conversam sobre o Harry ir morar com Sirius depois que tudo acabar, e tem aquela troca de luz linda no rosto do Daniel Radcliffe quando ele percebe que tá tudo começando a dar errado. Tem o uso dos vidros nesse filme, que é um show à parte. Até hoje, eu nunca parei para pesquisar exatamente
exatamente como foi que o Cuarón fez isso. Provavelmente ele usou CGI, né? Ficar atravessando a câmera nos vidros, nos espelhos, mas não de forma gratuita. No início e no final da viagem temporal, a câmera passa por dentro do vidro do relógio da escola, um relógio que representa a viagem no tempo. Na cena do bicho-papão, a gente entra e sai do espelho no início e no final da aula. É como se a gente estivesse entrando ali naquele mundinho da melhor aula de defesa contra as artes das trevas que a gente vai acompanhar nos filmes. Uma aula da qual os alunos não vão querer sair no fim da cena. Prisioneiro de Azkaban é o ápice das direções desses filmes, porque ele explora tanta emoção com um roteiro mais enxuto. Se você perceber, o roteiro de Prisioneiro de Azkaban é bem linear, é bem simples os acontecimentos, tanto é que ele foi o primeiro a ser bastante criticado pelos cortes em relação ao livro. O filme sabe blocar muito bem as suas cenas e ele cria uma progressão narrativa cheia de emoção, muito envolvente em cada uma delas. Mike Newell, o diretor menos lembrado da franquia, mas que impactou profundamente pelo que muitos chamariam de falta de tato. O Mike Newell era um diretor que gostava de dar liberdade para as pessoas com quem ele trabalhava. Tanto é que tem a história super engraçada do porquê que todos os personagens masculinos estão com um cabelão nesse filme, que é porque o Mike não soube se comunicar direito com o setor de cabelo e maquiagem, e aí entre um filme e outro tava por contrato que os meninos eram obrigados a deixar o cabelo crescer, né, para dar mais liberdade a esse setor de fazer o penteado deles a cada filme. E aí, como não combinaram nenhum corte, as gravações começaram e teve que manter daquele jeito. O Mike dava muita liberdade para seus atores e resolvia bastante problema na hora de gravar. Muita gente pode achar isso desleixo, mas eu enxergo como um modo dele fazer arte, porque querendo ou não, ele ainda entregou um produto de arte bem característico. É só você pegar, por exemplo, a cena do cemitério, que é a cena favorita de muitos fãs da saga. É um momento que prende qualquer um na cadeira, principalmente pela atuação do Ralph Fiennes. Our lies have fed your legend, Harry. Shall I reveal what really happened that night 13 years ago? Shall I divulge how I truly lost my powers? É impossível dizer que o Cálice de Fogo não transborda carisma. E eu acho poético um diretor desse tipo dirigir esse filme, porque o Cálice de Fogo, ele é um show, ele é um evento de entretenimento. É o filme de Harry Potter com mais cara de blockbuster. A gente tem torcidas o tempo todo, set pieces de ação muito mais elaborados do que a gente tinha visto na franquia até agora, uma trilha sonora grandiosa com vibes de estádios que aparecem no filme. É sem dúvida um dos filmes mais emocionantes de Harry Potter. David Yates. E aqui a gente vai falar do diretor que eu acho que é unânime a opinião, é o mais fraco de toda a franquia. Harry Potter e a Ordem da Fênix foi o momento em que a Warner resolveu padronizar o visual da saga, que não estava ornando muito entre um filme e outro. Inclusive contratando um diretor nada inventivo, que exclui boa parte da emoção tão característica dos filmes anteriores. Diferente do Chris, do Alfonso e do Mike, o David não tem, e nem chega perto de ter, uma assinatura característica quanto diretor. O objetivo número 1 de qualquer obra de arte, seja um filme, um livro, uma música, uma pintura, é fazer o espectador sentir algo. No cinema, existem diferentes maneiras de criar isso. Na atuação, na edição, no movimento de câmera, na coloração das cenas. O David Yates só parece filmar tudo de forma linear, sem nenhuma inventividade. Ele não consegue transmitir emoção pela sua direção, nem mesmo quando o próprio texto original grita por isso. Enquanto no Cálice de Fogo a gente tem o icônico meme do Dumbledore perguntou isso calmamente, a partir do momento em que o David Yates assume a direção desses filmes, é como se a Warner ficasse extremamente traumatizada, conseguindo prever o futuro do que iam ser os memes da internet em relação a essa cena, e pegassem um diretor que eles podem mandar demais. Só faz teu trabalho e vai pra casa. Quando o Harry desabafa sobre a sua solidão pro Rony e a Hermione, a gente não sente nada. Tá todo mundo parado nessa cena, o Daniel Radcliffe com certeza não tá sendo bem dirigido. Quando o Draco perde o controle lá no banheiro feminino, não bastasse a má adaptação, né? O Yates mina até o que o Tom Felton poderia entregar, escondendo o personagem. Esse momento no livro é bastante revelador sobre o personagem do Draco. Ele tá desabafando com a Murta que geme sobre toda a situação que ele tá passando em relação à família dele, as cobranças de ele ter que matar o Dumbledore, esse castigo que o Voldemort impôs a ele. Enquanto no filme a gente teve todos esses detalhes super cortados, inclusive a cena foi extremamente escurecida e a gente não vê direito o que é que tá acontecendo. A briga do Harry e do Rony dentro daquela barraca podia ter utilizado os espaços tão bem quanto o Cuarón usava. E ao invés disso é só plano e contraplano, o tempo todo. A volta do Harry pra Hogwarts é sem dinamismo, é sem ânimo, ainda que o Alexander Desplat, o compositor de Relíquias da Morte, que eu acho um cara sensacional e inclusive é vencedor do Oscar, tá lá dando o sangue dele por essa cena.
Os grandes momentos dos filmes de Harry Potter dirigidos pelo David Yates são grandes pelo acontecimento em si, porque a história é boa, ou porque são carregados por um elemento que consegue se desprender da direção dele. É a edição, na hora da reação do Harry à morte do Sirius, o adeus ao Dumbledore, as memórias do príncipe que tem uma edição e montagem primorosas, isso ainda considerando o trabalho de roteiro, né, que conseguiu fazer um bem bolado para a cena fazer sentido, levando em consideração o tanto de cortes que aconteceram nos filmes anteriores em relação aos livros que eram relevantes para essa cena. Os diretores de fotografia de cada filme conseguiram ajudar e muito a dar uma melhorada na direção do David Yates. Mas, de modo geral, como esses filmes foram a primeira adaptação de Harry Potter, e acontecendo junto com os lançamentos dos livros, a direção de cada filme refletiu muito bem como Hollywood trata grandes franquias no século XXI, querendo transformar cada vez mais em produto e menos em arte, uma vez que a obra vai fazendo cada vez mais sucesso. Mas eu não consigo julgar exatamente, sabe? Porque eu acho que foram principalmente esses filmes de Harry Potter e prestar atenção nos mínimos detalhes da direção, coisa que eu ainda não sabia explicar quando era criança, que me fizeram dar os meus primeiros passos para trabalhar com audiovisual, para virar fã de cinema. Oi, o meu nome é Cássio Oliveira, eu sou editor de vídeos e criador de conteúdo e, obviamente, um grande fã de Harry Potter. Se você gostou desse vídeo, dá uma olhadinha no meu canal, porque tem muito mais conteúdo não só sobre Harry Potter, mas sobre cultura pop também. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu imagino que você tenha gostado, então deixa o like aí embaixo que me ajuda demais e considera se inscrever no canal se você curtiu o meu conteúdo. Valeu e até a próxima!